Todos vocês conseguem me ouvir por aí? Tudo certo no áudio? Algum problema? Não. Ok. Então, na aula anterior, a gente esteve falando acerca dos exames intraorais. Nós começamos a falar acerca das radiografias periapicais, que são aquelas que nós podemos dividir em duas modalidades, em duas técnicas, que é a técnica do paralelismo e a técnica da bissetriz, certo? Hoje nós iremos ver mais duas técnicas, as quais elas se aplicam dentro do estudo intraoral relacionado à radiologia odontológica. No caso, nós iremos dar início ao estudo das radiografias interproximais, que também são chamadas de Betwing, e também vamos falar sobre as radiografias oclusais, tá bom? Ambas fazem parte do estudo aí intraoral e intrabucal, tá bem? Então, lembra que lá no estudo da radiografia periapical, tanto na técnica do paralelismo como da bissetriz, a gente tinha um foco de querer observar a região de toda a estrutura do dente, juntamente com o osso alveolar, a qual esse dente ele fica ali fixado e inserido. Aqui no estudo da radiografia interproximal ou Betwing, eu tenho um estudo a qual o meu campo de visualização dentro do receptor de imagem é apenas a coroa do dente juntamente com a crista alveolar. Então, nesse estudo, não vou querer radiografar o dente em toda a sua estrutura, tá? Coroa, colo e raiz. Não. Eu quero demonstrar apenas a coroa dos dentes. Aqui nessa técnica, eu devo envolver tanto a arcada superior como inferior, é óbvio, os dentes adjacentes a esse estudo, tá certo? Dando aí evidência final, tanto a coroa do dente quanto a crista alveolar. A crista alveolar, ela é essa região, certo? Ó, a qual eu tenho entre um dente e outro. Aqui a coroa dos dentes superiores, aqui a coroa dos dentes inferiores, tá bom? Então, dentro desse estudo, teremos um foco, tá, nas patologias as quais nós podemos aí estar observando doenças que estejam próximas, né, doenças que serão demonstradas no seu tamanho real. Por isso que o nome desse exame é interproximal, porque eu vou aproximar a patologia da estrutura em questão, tá certo? Com isso, nesse exame, a gente consegue ver ali a coroa e a região da crista alveolar, tanto dos dentes superiores como inferiores, é claro, né, daqueles dentes que estejam dentro do filme, de forma amplificada e no seu tamanho real, tá certo? Então, observem que essas três imagens, eu tenho uma técnica interproximal, tá? Demonstrando tanto a região aqui da coroa do dente, como aqui a região da crista alveolar, tanto inferior como aqui superior. Por que eu tenho que demonstrar tanto a coroa do dente como a região da crista alveolar? Algumas patologias, elas atingem principalmente a região da crista alveolar, que, querendo ou não, está inserida ali dentro das estruturas que nós consideramos como a região do periodonto. Então, as doenças que atingem o periodonto, dentro aqui da radiografia interproximal, nós conseguimos estar visualizando, tá? Dentro aqui dessa estrutura da crista alveolar, assim como patologias que estejam aqui envolvidas no interior da coroa, tá? Atingindo essa região que é a parte externa, a parte a qual a gente consegue observar na arcada dentária de um indivíduo, né? Sem ser dentro do exame. Então, quais são os objetivos desse exame, certo? O primeiro que nós temos aí é avaliar simultaneamente as superfícies interproximais dos dentes superiores e inferiores. Então, qualquer tipo de lesão
na região da coroa do dente, eu consigo estar identificando nesse exame e identificarei no tamanho exato a qual a lesão ela se apresenta, tá bem? Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer a avaliação, tá? Das cristas ósseas interdentais, tá bem? Então, aquele tecido que fica próximo ali ao osso alveolar, a gente consegue estar observando, consequentemente, qualquer alteração daquela região, eu também vou conseguir avaliar dentro do meu exame, tá bem? Dentro do meu filme radiográfico. Avaliar a integridade e adaptação das restaurações. Aqui nessa imagem, nessa primeira, essa região mais radiopaca, tá? Nesses dentes, são restaurações, tá bem? Então, a gente consegue realizar esse exame para que o dentista ele observe até onde essa restauração ela foi colocada, né? Será que ela esteve ali presente em toda a região a qual a gente quer estar estudando, certo? Então, sempre que a gente falar dessa técnica interproximal, essa avaliação aqui das restaurações que as pessoas fazem nos dentes ficam sendo aí avaliadas nessa técnica de imagem. Então, se tivesse uma falha, né, se a restauração não tivesse ocupado todo esse local, seria possível a visualização e aí seria feito algum tipo de intervenção a fim de que houvesse todo ali o reparo desse dente, né, desse local a qual está com essa danificação necessitando da restauração, tá bem? Avaliar a relação das cáries com a polpa. Aqui, gente, nós temos, tá? A região da coroa, e aqui nós conseguimos visualizar a polpa do dente, tanto do dente superior como aqui do dente inferior. Quando a cárie, ela está aqui na região da coroa, dentro do esmalte, é muito difícil, a princípio, o indivíduo ele sentir um incômodo, sentir a dor, tá? Que a cárie vai estar causando ali naquele local, pois não é um local tão sensível, né? Não tão vascularizado, assim como a região da polpa do dente. Então, aqui na região da dentina, tá certo? Eu vou ter túbulos que vão se interligar com a região da polpa. Desta forma, qualquer tipo de cárie que atinge a região da dentina vai ter a facilidade de chegar rapidamente na região da polpa, que é onde eu vou estar encontrando a questão de vasos sanguíneos e de nervos. Dessa forma, o indivíduo ele vai sentir aí de forma mais brusca os sintomas, né, os sinais que indicam que existe algo errado, no caso a cárie, atingindo a região da polpa. E quando uma cárie ela atinge a região da polpa, nós dizemos que existe uma cárie muito profunda. Com isso, o indivíduo, ele, às vezes, nem a restauração e nem a obturação, ela acaba sendo eficiente, tá? Às vezes, o indivíduo acaba perdendo até o dente, ou tendo que fazer algum procedimento, como, por exemplo, um canal, tá certo? Alguém quer perguntar? Eu ia perguntar se polpa e colo do dente é a mesma coisa ou tem diferença. Eu sei que tu já falou isso, mas eu tenho essa dificuldade. Tá, vou te mostrar aqui. Essa região que eu vou circular para você é a região da polpa, certo? É isso aqui, essa manchinha mais preta, mais rastro transparente. E essa região de vermelha é a região do colo, tá? O colo, ele vai ser parte da estrutura. Então, a estrutura do dente fica sendo a coroa mais externa, o colo, que interliga o dente aqui à região gengival, e a raiz. A composição é esmalte, dentina e polpa. Então, a polpa é essa região aqui mais interna, e o colo é mais uma questão de identificação. É como se fosse o meio do dente, tá bem? Entendi. Obrigada, Matheus. Nada. E aí, quando eu falar, tá, de cárie no dente, cárie dental, eu tenho esse exame Between, né, essa radiografia interproximal, como sendo o exame padrão para avaliar a extensão, tá? Ou seja,
até onde essa cárie ela está atingindo o dente e serve também para planejamento, né? Se a cárie ela atinge a região da polpa, muitas vezes é necessário algum procedimento, né, como uma extração, canal, a fim de que a pessoa, né, que está com a cárie alojada ali dentro do dente, ela não seja prejudicada de forma ali tão aguçada, tá bem? Então, quando eu falo de cárie interproximal, eu falo da cárie que ela vai atingir a região da coroa do dente, tá? Então, como a radiografia interproximal, o foco dela é mostrar a coroa do dente, qualquer cárie que esteja inerente a essa região da coroa, eu consigo estar avaliando, tá certo? Dentro desse exame interproximal. Então, aqui a gente pode ter uma cárie que ela se desenvolve num dente e pelo fato, né, do outro dente vizinho a esse que está cariado, está próximo demais dele, ó, a cárie ela pode atingir os dois dentes ao mesmo tempo, tá? Aqui, ó, como por exemplo, tenho aqui duas cáries. Vê que possivelmente nesse caso aqui já está inerente à polpa do dente só pelo tamanho da cavidade a qual foi formada. E aqui na radiografia eu tenho um dente, tá? Esse dente aqui, ó, ele tanto está restaurado como ele tem um canal. Vê que a raiz aqui está bem radiopaca, então isso é por conta do canal que foi feito. E aqui nesse dente vizinho, ó, eu tenho a cárie. A cárie na imagem, ela é identificada como um sinal, tá, anormal em forma de cavitação e que seja radiotransparente. Então, vê que essa manchinha preta aqui é a cárie que já está aqui na coroa do dente e facilmente pode chegar até aqui a região da polpa, tá? Fazendo com que o indivíduo realize esse procedimento aqui do canal novamente, só que agora nesse dente, tá bom? Então, sempre que observar essas manchinhas radiotransparentes na região da coroa do dente, tá? São manchinhas focadas, que elas ficam ali apenas naquele local. Eu estou lidando aqui com a cárie, tá bem? A avaliação de cáries secundárias também pode ser realizada dentro desse estudo. O que é uma cárie secundária? É aquela que se origina a partir do momento que algum procedimento ele não é bem realizado, ou ainda se ela não é vista. Então, vejam que nessa primeira imagem, eu tenho aqui vários dentes, né, restaurados, e vê que aqui foi restaurado esse dente e esse dente aqui. Possivelmente, a radiografia a ser realizada para identificar as cáries que existiam nessas regiões tenha sido uma panorâmica ou uma periapical, que são exames, gente, que não vão demonstrar cárie de forma tão objetiva e sinalizada. Então, essa manchinha rastro transparente aqui, ó, possivelmente na época do exame primário, fosse bem pequenininha e de difícil identificação, e aí passou despercebido. Depois de um tempo, ó, ela evoluiu, bem próxima à polpa, tá bem? Aqui nessa segunda imagem, nós já temos uma restauração que foi feita, tá? Porém, o que acontece? Muitas vezes, quando não se faz o procedimento, tá, correto, o profissional que realizou aqui essa restauração, ele pode ter feito todo o reparo do dente, porém, ainda tenha restado ali um pouco, tá, da cárie, e aí dessa forma ela continua se desenvolvendo, mesmo que a restauração ela esteja ali sobre o local a qual a princípio era o mais visível na imagem. Então aqui foi feita a restauração, talvez deva ter ficado resquícios, né, da bactéria, e aí ela continuou o seu trabalho, né, de forma bem extensa, também quase próxima aqui à região da polpa do dente. Avaliação da condição periodontal, tá? O periodonto é uma região facilmente prejudicada por bactérias, por cistos, tá? E dessa forma, essas radiografias interproximais, elas ficam sendo aí exames de qualidade eficaz para a identificação desses processos patológicos. Lembrando que essa condição periodontal, essa patologia inerente a essa região, só atinge a região aqui
da crista alveolar, que é o que nós vamos estar visualizando no exame. Então, lembra que na radiografia interproximal eu consigo ver a coroa do dente e consigo ver a crista alveolar. O restante do periodonto, do osso alveolar, eu não consigo ver. Então, se houver alguma patologia nessa região da crista alveolar, que também corresponde a uma região do periodonto, nós conseguimos estar visualizando. Porém, se for algo mais interno, é necessária uma radiografia periapical ou até mesmo uma radiografia panorâmica, a fim de dar clareza aí a essa condição patológica, bem? Então, observem que a questão do dano do periodonto, ele pode ser ocasionado através de um trauma e pode ser ocasionado através de cistos ou de algum tipo de bactéria que vai destruindo essa região, tá? Então, observa que aqui eu tenho os dentes, tá? Aqui os dentes também. E aqui eu tenho a região da crista alveolar ligada, né, ao osso alveolar, que vai formar ali a região do periodonto. Observa que aqui eu tenho uma cavidade, né? O meu osso foi totalmente ali corrompido, danificado. A origem disso pode ser de forma bacteriana, tá? A cárie, ela não consegue danificar o periodonto, porque o tecido dessa região é diferente do dente, tá bem? E aqui, nessa segunda imagem, né, que não é um raio-x, é só uma demonstração, é nos mostrando como acontece aí essa danificação no periodonto, tá bem? Aonde eu posso ter a destruição da crista alveolar e deixando aqui exposto, na verdade, a raiz do dente. E aí o acúmulo de resíduos alimentares nessa região pode ocasionar cáries, infecções, inflamações e até mesmo a origem de cistos odontogênicos, que são aqueles formados por resíduos alimentares, tá? Que ficam armazenados nessas regiões, nessas cavitações que podem ser formadas através de algum outro processo patológico, tá bem? A questão da avaliação de cálculos, tá? Na região do dente também pode ser bem visto. Esses cálculos, eles podem ser de diversas origens. No caso dessa segunda imagem, esse paciente ele tem tártaro, tá bem? Então, tártaro é tudo isso amarelinho que você consegue ver nessa região, né, ligada ao colo do dente. Aqui um procedimento, uma limpeza exclusiva para o tártaro, consegue remover, tá? Essa bactéria, esses resíduos que ficam instalados na região do dente. Porém, quando essa condição ela atinge a região mais interna, no caso aqui a região da raiz, tá? Eu posso ter ali a calcificação desse tártaro, né? Desses resíduos que ficam revestindo aqui a região do dente. E dessa forma, o que pode acontecer é que seja numa imagem visualizada a presença de pequenas calcificações ali aderidas à região dental. Nessa imagem, a gente consegue ver aqui um pequeno volume, ok? Porém, é inerente a esse processo aqui que vocês estão observando. Se houvesse alguma calcificação nessa região interna do periodonto, aí nós poderíamos dizer que esse cálculo ele se desenvolveu aqui dentro porque os resíduos eles conseguiram ultrapassar aqui a região da gengiva, o que é muito comum de acontecer, tá bem? Então, dentro dessa técnica, a gente faz a utilização, tá? Para realizar os exames interproximais ou as radiografias bitwins, nós precisamos utilizar o posicionador, né? Lembra que nas técnicas periapicais, a gente tem ali a técnica do paralelismo, onde é utilizado o posicionador radiográfico dentro da boca do paciente, e nós temos a técnica da bissetriz, onde o paciente posiciona o filme radiológico com a mão, né? O dedo dele vai ser o posicionador. Aqui eu preciso, tá, de um posicionador para que esse filme ele seja colocado na boca, perdão, e o filme ele fica ali fixado dentro da região a qual nós queremos estudar, tá certo? Então aqui, na hora de posicionar o tubo de raio-x, né, o cilindro,
a gente vai ter uma semelhança dentro da técnica periapical, pois não será de tanta importância a questão aqui da angulação na hora de posicionar o cilindro de raio-x, porém, a gente precisa observar a condição, a direção em que o feixe de raio-x vai estar incidindo dentro do filme radiográfico. Normalmente, quando nós falarmos ali dos dentes molares, possa existir algum tipo de angulação, tá? Pré-estabelecida. Porém, não é algo que a gente deve ter ali uma preocupação, tá bom? Já que essa angulação ela é formada de forma automática, quando você vai deixar o cilindro ali perpendicular, né, paralelo à região do filme radiográfico. Então, se estivéssemos falando da técnica da bissetriz dentro dos exames periapicais, necessitaríamos de angulações pré-estabelecidas e definidas para estar fazendo o exame ali como padrão, a qual a pessoa que vai laudar, a pessoa que vai observar, ela soubesse, né, que o exame foi feito ali da forma que deve ser. Aqui, na radiografia interproximal, essas angulações não ficam sendo tão precisas. Então, a técnica interproximal, além de caracterizar a questão da abrangência de uma estrutura em tamanho real dentro do filme radiográfico, também é caracterizada pela questão da condição a qual o cilindro do tubo de raio-x vai se encontrar, tá? Aqui nós temos que tentar manter o mais próximo da cavidade oral do paciente, tá bem? A gente não pode estar deixando ele tão distante para não causar nenhum tipo ali de distorção na imagem, tá? Então, nessa imagem, vejam que nós temos a maneira a qual esse filme radiográfico ele é posicionado dentro da boca juntamente com o posicionador, tá? Nós temos aqui o filme abrangendo a coroa de um dente superior e abrangendo a coroa de um dente inferior, assim como as suas respectivas cristas alveolares, tá bem? O meu tubo localizador, tá, do tubo de raio-x, ele é paralelo à região aqui do plano oclusal, né, que é a linha de mordida do paciente. Porém, também é paralelo aqui ao filme radiográfico. A partir do momento que eu deixo esse tubo de raio-x paralelo a essa região dos dentes, eu tenho ali, basicamente, uma técnica periapical. Porém, como eu estarei agora dando ênfase apenas à região das coroas e das cristas alveolares, eu tenho aqui uma técnica interproximal, tá bem? Então, aqui nós temos a exemplificação para a realização dessas radiografias, tá? É muito comum a gente ter um fluxo maior de exames para os dentes que envolvem ali a região dos premolares e dos molares, pois para dentes das regiões ali incisivas e caninas, existem suas técnicas que podem dar ali uma ênfase melhor, tá, a essas estruturas. E como a cárie, tá, que é a principal doença de investigação desse exame, atinge principalmente esta região da coroa do dente, tá? Eu vou ter o foco totalmente voltado aqui aos dentes premolares, por eles acomodarem tecido de forma mais abrangente na sua estrutura. Então, se eu fosse comparar o dente premolar com o dente incisivo, eu vejo que o dente molar ele é mais largo do que o dente incisivo, ele tem volume. Esse volume ali da região da coroa é onde eu vou ter a pré-instalação da cárie. Dessa forma, essa condição também vai atingir mais os dentes molares e premolares do que os dentes incisivos e caninos. O que eu não posso descartar, tá? A incidência de estar ocorrendo. Porém, nesses dentes mais posteriores, que são os molares e os premolares, eu tenho uma incidência maior, tanto da cárie como das doenças que envolvem o periodonto. Então, aqui nós temos a imagem de um indivíduo realizando uma radiografia interproximal dos dentes pré-molares, tá? Veja aqui os dentes pré-molares e aqui os dentes molares, tá? Veja que eu incluo tanto a coroa dos dentes superiores, como envolvo a coroa
dos dentes inferiores. Além disso, demonstra de forma minuciosa a região das cristas alveolares. Então, qualquer cisto, qualquer região que esteja aqui instalada nessa região do periodonto, eu consigo estar observando ali com foco maior. Assim como cáries aqui, né, na região da coroa do dente, ou que já esteja ali atingindo essa questão aqui, essa região da polpa, certo? Então vejam aqui que não há, né, uma angulação tão elevada a partir do momento que a gente posiciona esse cilindro com a região aqui do anel do posicionador, certo? Normalmente, isso vai acontecer porque a angulação forçada, né, a angulação mesmo com um ângulo elevado, a qual o raio central vai estar incidindo, ele poderia ocorrer se eu estivesse falando apenas de uma única região, como exames da arcada, né, de dentes da arcada superior ou inferior. Aqui, como eu vou observar ali a região, pode-se dizer, mediana da arcada, onde eu vou estar observando toda a coroa, tá bem? Eu posso estar posicionando ali, no caso, o cilindro, de forma basicamente reta, perpendicular, sem precisar de nenhum tipo de angulação pré-estabelecida. Aqui, para dentes molares, a gente vai ter aqui basicamente a mesma condição lá dos dentes pré-molares. A diferença é que a numeração, né, o tanto de dentes cabíveis dentro aqui da região do filme vai diminuir, pois os dentes molares eles têm um tamanho maior em relação aos dentes pré-molares, tá bem? Então, nessa técnica, eu devo demonstrar essa superfície distal, tá? E proximal, no caso distal, se eu estiver falando dos dentes da arcada superior, e proximal, se eu estiver falando aqui das coroas, os dentes da arcada inferior, tá? Devo mostrar essas regiões da coroa totalmente erupcionadas. Se o indivíduo ele tem algum problema a qual o dente ele não nasceu, a radiografia interproximal ela não fica sendo o exame padrão para isso, tá? Eu teria que fazer uma periapical. Então, essa região de contato entre os dois dentes, né, entre os dentes das duas arcadas, no caso aqui esse plano oclusal, ele tem que ficar aqui, ó, na região central do meu filme radiográfico, tá certo? E outro detalhe importante aqui é o posicionamento do filme, tá? Não posso estar colocando ele na longitudinal, pois eu não abrangeria ali um número de coroas de forma ali precisa, tá? Por isso, esse filme fica ali dentro da boca do indivíduo na forma transversa, para que eu consiga estar demonstrando um número maior de dentes, né, da coroa, tanto da arcada superior como da arcada inferior, tá bem? Aqui a gente tem basicamente o mesmo processo, no quesito de posicionamento ali do cilindro radiográfico, que fica anexo ao tubo de raio-x. Não tem angulações tão excessivas, pois o meu foco vai ser ali ao meio da estrutura, ao meio da região, demonstrar a coroa desses dentes, tá? Observe que eu tenho um dente aqui semi-incluso, né? Que ele tanto ainda está guardado aqui na região periodontal, como ele já está começando a se desenvolver para a área externa, tá certo? Aqui, esse dente, quando ele sai um pouco mais, né, quando ele erupcionar mais, nós temos aqui a origem de um dano na coroa desse dente aqui, pois essa pontinha aqui dessa coroa vai começar a empurrar e vai começar a causar ali um processo, né, uma cavitação no dente, que poderá dar origem a uma cárie, tá bem? Então, aqui o meu raio central, a região ali do meu cilindro, deve estar posicionado entre a bochecha, tá bem? Abaixo do canto lateral do olho, no caso do olho referente ao lado a qual a radiografia ela vai ser feita. Então, dessa forma, eu aproximo esse localizador ali da região a ser estudada, sem existir uma distância muito grande entre ele e o filme radiográfico.
Lembrando que se existisse uma distância grande, né, nós poderíamos ter a perca de estrutura, poderíamos ter a não visualização da estrutura correta da região de estudo a qual seu objetivo é esse exame, bem? Então, essas técnicas, tá, interproximais, elas são mais voltadas para o estudo dos dentes pré-molares e dos dentes molares. Dificilmente essa técnica se aplica aos incisivos ou aos caninos. Lembrando, tá, que o objetivo principal desse exame, dessa técnica, é demonstrar as coroas, tanto do dente superior como inferior, assim como demonstrar também a região da crista alveolar inerente a cada dente. Doenças que envolvem o periodonto, mas principalmente a região ali da crista alveolar, e doenças que envolvem a região da coroa dos dentes, como a cárie, ficam sendo aí bem visualizadas nesse exame, sendo ele o padrão ouro no estudo, tá, de cáries e de qualquer tipo de doença que envolva o periodonto. Alguma pergunta em relação a essa técnica? Lembrando, né, que como eu vou radiografar, como meu raio central ele é focado ali nas coroas dos dentes superiores e inferiores, eu evito com que exista uma certa angulação do meu cilindro, sendo então ali o meu tubo paralelo à região dental, tá bem? Não existindo aí angulações as quais eu consiga estar localizando ou observando estruturas que não estejam inerentes aqui a essa região de estudo. Tudo certo? Vamos falar agora sobre as técnicas, tá, oclusais. A técnica oclusal é um exame que ele vai nos demonstrar toda a estrutura de uma arcada, né, de uma segmentação. Aqui nesse exame eu consigo estar observando tanto a região dos dentes, né, de toda a estrutura dental, e ainda consigo ver a região periodontal e vejo estruturas que não estão relacionadas a esse estudo, né, mais superficial, como, por exemplo, consigo ver ali a questão do palatino, consigo ver a questão do seio maxilar, tá bem? Então, algumas estruturas que podem estar associadas a alguma lesão facial ali que envolva o dente, eu consigo estar observando aqui nessa radiografia. Por que que ela recebe o nome de oclusal, né? Observem que aqui nesta imagem eu tenho todo o contorno da minha arcada, tá? Essa segmentação, tá? Se eu pedisse para que o paciente ele mordesse, né, ele fechasse as duas arcadas, eu teria ali o meu plano oclusal. Então, como eu visualizo aqui toda a segmentação da arcada, tá? Eu tenho ali as radiografias que recebem o nome de oclusal, justamente por elas mostrarem esse plano oclusal de forma imaginária na minha imagem. Pacientes que não conseguem abrir a boca para poder colocar aquele posicionador nos exames periapicais, se eles tiverem alguma debilidade, tá, para abrir a boca, a radiografia oclusal, ela fica sendo ali o exame a estar sendo realizado, tá bem? Justamente porque aqui não existe posicionador radiográfico, o filme fica dentro da boca do paciente e ele não precisa ficar ali por muito tempo, tanto com a boca aberta, tanto como posicionador dentro da cavidade oral. Respondendo aqui a pergunta do chat, né, estão perguntando se antes de fazer alguma radiografia dental, se precisa fazer algum procedimento, tipo alguma limpeza, né, alguma coisa do tipo. Não, não precisa, tá certo? A sujeirinha que fica no nosso dente, né, de comida, de alguma coisa, não vai sair aqui na imagem, tá? A não ser que seja uma sujeirinha que não seja de um resíduo alimentar, mas um metal, algo que seja mostrado aqui, né, com opacidade na imagem.
Porém, Professor, antes de qualquer procedimento, não precisa estar realizando aí nenhum tipo de procedimento não, tá bom? Oi. porque o senhor falou na sexta questão da atividade, né? O senhor falou que perguntando qual procedimento é feito antes, durante e depois da radiografia. Aí eu fiquei sem saber qual a resposta, eu não entendi. Ah, tá bom. Esse da panorâmica, né? É, Olha, desfaça, gente. Isso é a última questão, né? é. Pronto. Esse antes e depois é inerente ao processo, né? O que é que você tem que fazer antes? É só chegar e fazer o exame, né? Tem algum preparo para esse exame? O paciente precisa fazer alguma coisa? Como, por Então, você está exemplo, querendo falar desde a marcação até o último estágio, que é fazer, no caso, a radiografia. que no caso é revelar o filme, né? Aham, É isso mesmo, tá bom? não entendi. Não é nada voltado ao preparo para a realização do exame, preparo pessoal. Não, é durante o exame que é que vai ser feito, tá bem? Certo, entendi. Então, qualquer paciente que tiver aí algum tipo de dificuldade para abrir a boca ou para ficar com o posicionador dentro da boca, a radiografia oclusal, ela fica sendo aí a opção, tá certo? A ser realizada. Os objetivos desse exame ficam sendo os seguintes: localizar principalmente raízes, tá? Estudo ali da raiz do dente. Algumas pessoas elas têm algumas anomalias na raiz, aonde elas nascem com um número totalmente excessivo, né? Não nasce do jeito que é para ser. Dentes supranuméricos, que ali também ficam sendo a questão de dentes que nascem a mais na boca, né? Dentes que não deveriam se desenvolver, mas acabam se desenvolvendo e muitas vezes ficam presos dentro da região do osso alveolar, muitas vezes prejudicando a raiz de dentes a qual ele está ali atingindo, tá? Dentes não erupcionados, como a questão das crianças que muitas vezes cai a dentição decídua, né, os dentes de leite, e os dentes da dentição permanente, eles não se desenvolvem, além do que também pode acontecer a questão do siso, né, do terceiro dente molar, que ele não erupciona, ele não sai da cavidade. Então, essa radiografia ela pode ser feita para demonstrar ali a forma a qual esse dente ele vai se desenvolver ou como ele está se desenvolvendo. E dentes impactados, que é quando os dentes do indivíduo são muito juntinhos e aí eles ficam entramelados, eles ficam ali se sobrepondo um ao outro, dificultando a limpeza, né, dental. E esse indivíduo, no mínimo, ele tem diversas cáries aí por não alcançar ali a escova na hora da escovação, regiões as quais estão impactadas, né, a região do dente, da coroa, onde eu tenho essa impactação, tá? Quanto a essa questão de dentes impactados, essa técnica ela fica sendo utilizada principalmente quando essa impactação envolve os dentes caninos e os dentes terceiros molares, também. Localização de corpos estranhos na região maxilar e de cálculos nos ductos das glândulas, no caso salivares, tá? Qualquer tipo de calcificação na glândula salivar eu consigo identificar, mesmo que exista um exame contrastado para isso. Na radiografia oclusal eu consigo ver bem, lembrando que eu preciso ter ali, no caso, a radiografia focada na região mandibular para poder localizar esses ductos também. O corpo estranho eu posso achar tanto na região da maxila como na região da mandíbula. Demonstrar e avaliar a integridade do contorno do seio maxilar, tanto a região anterior como a região medial e lateral. Então, radiografias focadas ali na região da maxila, tá? Eu consigo estudar o seio maxilar. Às vezes acontece casos a qual desenvolvem-se dentes na região do seio, tá bom? Então, a gente consegue estar identificando esses tipos aí de alteração. Um outro objetivo, ajudar no exame de pacientes com trismo, tá? Que só conseguem abrir a boca em alguns milímetros. Ou seja, são aquelas pessoas que têm dificuldade para abrir a boca porque existe algum tipo de deslocamento ali da articulação temporomandibular.
Então, se essas pessoas elas abrem muito a boca, elas sentem muita dor e pode ocorrer até mesmo a questão de deslocamento dessa articulação. E aí, o côndilo, né, da mandíbula, que se interliga ali com a região do osso temporal para formar a articulação temporomandibular, acaba fazendo com que a mandíbula ela caia. Então, a pessoa fica relativamente de queixo caído, fica com a boca aberta. É claro que tem como, né, recolocar esse côndilo ali próximo à região do osso temporal. Porém, pacientes com esse tipo de debilidade, eles não podem abrir muito a boca também, para que não aconteça esse tipo de ocorrência, tá? Durante o exame e durante qualquer outro tipo de atividade que ele vai exercer. Obtenção, tá, de informações sobre localização, natureza, extensão e deslocamento de fraturas na região da maxila ou da mandíbula. Como vocês viram a imagem ali anteriormente, esse exame ele consegue mostrar toda a região da arcada, incluindo a região óssea inerente a esse dente. Então, eu consigo observar toda a região ali do osso maxilar e consigo ver também a região do osso mandibular, tá certo? Dentro também desses objetivos, a gente tem aí a localização de extensões, ok? De qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de lesão que ocorra ali na região do palato ou do assoalho da boca. Então, cistos, algum tipo de inflamação no osso, alguma neoplasia, nós conseguimos estar identificando aí neste exame também. Então, aqui nessa técnica, eu tenho o meu filme posicionado contra a arcada a ser estudada. Então, a radiografia, tá? A parte do filme que vai ser sensibilizado tem que estar voltado para a região de estudo, tá? Dessa forma, eu também tenho o feixe de raio-x direcionado no sentido ali do filme, é claro, no sentido da arcada a ser estudada. O filme radiográfico aqui, ele tem um tamanho maior em relação aos demais filmes dos exames intraorais, tá? E aí aqui o paciente ele vai morder esse filme, tá bem? A gente vai ter aqui, deixa eu só procurar uma imagem, esse processo, certo? A qual o paciente ele morde o filme, a região aqui superior do filme é a que vai ser mostrada após a revelação ali do filme propriamente dito, e aqui o cilindro apontado perpendicular aqui também a região do filme e a região da arcada a ser estudada, certo? Então, dentro do exame oclusal, nós temos algumas projeções. A primeira que a gente vai ver aqui é a projeção oclusal supero-anterior, tá? Então, aqui eu vou ter o meu raio central entrando na região superior, ok? Da minha arcada dentária, tá bem? Dessa forma, o meu campo de visão aqui nesse exame vai demonstrar toda a região da maxila anterior, tá? E toda a dentição inerente ao osso alveolar que eu encontro aqui na maxila. Além disso, eu consigo estar observando a região do assoalho anterior da fossa nasal, tá? E vemos também a região dos dentes caninos. Esse exame, tá? Essa projeção supero-anterior, nela, o meu filme radiográfico, ele vai ficar posicionado de canino a canino. Então, aqui eu tenho os incisivos centrais, os laterais, e aqui eu tenho um canino, e aqui outro canino. O meu filme radiológico, o campo de estudo dele será inerente apenas a essa região aqui, ó. Deixa eu apagar e desenhar de novo, que eu tirei um dente ali. Tá? Na minha radiografia oclusal, eu tenho todo esse campo de estudo, onde eu vou estar observando os incisivos, tanto centrais como laterais, e
os dentes caninos, tá bem? Essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês é um exemplo de como essa radiografia poderia sair, né, após a sua revelação. Porém, nessa técnica aqui, super o anterior, eu vou estar demonstrando apenas a região aqui dos incisivos e dos caninos, com um detalhe. Os outros dentes que aparecerem, eles podem não estarem tão visíveis, né? Não estarão com opacidades que sejam ali eficazes na hora do diagnóstico, tá certo? Só um minuto. Então, aqui eu trago para vocês a forma como o filme radiográfico ele é posicionado, tá? Dentro da boca do paciente. Então, a gente vai ajustar primeiro a cabeça do paciente, de modo que o plano sagital esteja perpendicular e o plano oclusal esteja paralelo ao solo. Ou seja, a cabeça do paciente vai ficar do jeito que a gente conhece na forma, né, da posição anatômica. O olhar dirigido para o horizonte, a boca ali fechada, tá? Com a coluna ereta. Aqui nesses exames o paciente ele vai estar sentado. Então, quando eu falar de posição anatômica, é apenas em relação à região crânio-facial, tá? Não precisa fazer uma extensão da região do pescoço ou uma flexão. Não. O paciente vai ficar ali com o olhar voltado para o horizonte e aí, dessa forma, eu deixo ali o meu plano sagital perpendicular ao solo, assim como também um plano oclusal, que é ali a linha de mordida. Após isso, a gente vai colocar o filme na boca do paciente, onde o lado de exposição ele vai ficar voltado para a maxila, ou seja, para o meu cone, tá, do cabeçote de raio-x. E aí esse filme ele vai ficar estabilizado, ele vai ficar posicionado de forma que nós pedimos para que ele morda, tá? Esse filme radiográfico, ele vai fechar a mordida dele para que o filme ele não se movimente, tá bem? O paciente aqui, ele pode segurar o filme com os dedos indicadores e polegares, né? Aqui nessas regiões mais externas, tanto aqui como aqui, porém não fica sendo adequado. O adequado é que ele morda e a própria mordida esteja ali segurando o filme dentro da cavidade bucal, tá? O raio central, ele vai ser orientado para a ponta do nariz, tá bem? Aqui no caso, eu vou ter uma angulação, tá? Positiva, onde o raio ele vai estar saindo da região superior para a região inferior. Então, aqui a paciente segurando o filme com a própria mordida, tá certo? E o meu cilindro aqui do tubo de raio-x sendo apontado para o sentido podálico. Então, com isso, eu tenho aqui uma angulação positiva. Esse tubo focado aqui na região da ponta do nariz. Para a gente ter a certeza de que de que o raio central ele está abrangendo todo o filme radiográfico, nós encostamos essa ponta aqui mais próxima da glabela, tá? E aí, quando a gente aproxima a glabela do paciente a essa porção aqui do cilindro, né, mais superior, a gente tem a certeza de que a direção do raio central vai estar incidindo aqui sobre esses dentes que estão sobre aqui o filme radiográfico. Então, nessa imagem, vejam que nós temos uma boa visualização dos dentes aqui caninos, né, que não ficaram nem tão bons assim. Tenho aqui os dentes incisivos laterais e aqui os dentes incisivos centrais. Vê que eu consigo observar a coroa do dente, aqui o colo do dente, consigo ver a raiz, consigo ver esmalte, dentina, polpa, tá bem? Consigo ver aqui a região da maxila, principalmente a região do osso alveolar, e consigo ver aqui a região do palatino, tá bem? Então, um paciente que tem a dificuldade de abrir a boca, paciente que tem a dificuldade ali de estar com o posicionador dentro da cavidade oral,
a radiografia oclusal fica sendo ali o exame primordial dentro do estudo dental desses pacientes que têm esse tipo de dificuldade, tá certo? Essa segunda incidência, nós chamamos de, no caso, projeção, a projeção transversal da maxila, tá? Aqui, eu não tenho mais o foco de estudo nos dentes incisivos e dentes caninos. Na projeção oclusal transversal da maxila, o foco aqui vai ser o estudo, ok, dos dentes pré-molares e dos dentes molares. Aqui, o que é que acontece? Eu tenho a mesma forma de preparar o paciente e de posicionar o filme radiográfico. Porém, o filme radiográfico aqui nessa projeção, ele vai ser empurrado para dentro da boca do paciente. Não vai poder ficar agora uma região tão visível do filme quando o paciente ele fizer a mordida, ele morder ali o filme radiográfico, pois o filme ele deve abranger todos os dentes molares da arcada em questão e todos os dentes pré-molares da arcada em questão, tá bom? Aqui a projeção do raio central também vai ser de forma positiva, direcionado para o sentido podálico do paciente, onde eu estarei abrangendo agora a centralidade, a região do násio, tá bem? Onde eu consigo estar ali tendo uma, como é que eu posso dizer? Tem uma noção de que talvez seja o local ali central do meu filme radiográfico. Então, vê aqui que, diferentemente da primeira projeção, o sombreamento dos dentes pré-molares e molares fica aqui de forma mais acentuada. Lá nas outras imagens estava ali mais esbranquiçado, né? A gente tinha uma superexposição dessas regiões. Então, vê que eu consigo estar avaliando aqui as coroas, né, desses dentes, a fim de encontrar alguma patologia ou de avaliar algum pós-cirúrgico, algo do tipo. Os dentes incisivos e caninos, eles ficam bem visualizados, porém, nessa projeção, o foco vai ser apenas nesses dentes mais posteriores, no caso, os molares e os pré-molares, tá certo? Nós temos, tá, um padrão de exames a qual eu posso realizar apenas o lado de uma arcada ou ainda ocasionar uma certa obliquidade da arcada dental, tá? Continua dentro desse mesmo estudo transversal da maxila. Porém, eu não tenho agora o meu filme, tá? Envolvendo os dentes de ambos os lados, tanto direito como esquerdo. Agora, o meu filme ele vai estar ali na forma longitudinal, né? A mordida do filme será com ele na forma longitudinal dentro da boca do indivíduo, e com isso a gente vai ter o estudo ali apenas dos dentes ao lado ao qual esse filme está posicionado, tá bem? Então aqui, dentro desse estudo, eu vou ter uma imagem dessa forma aqui, ó, tá? Parece um perfil, mas não é. E eu tenho uma certa obliquidade da arcada dental. Esse estudo para os dentes ali incisivos, caninos, molares e premolares, evidencia melhor a questão da raiz, ó, do dente, tá bem? Então, aqui o que eu quero mais visualizar é a questão aqui da raiz, ok? Aqui nesse exame, o meu tubo de raio-x, ele não estará mais direcionado à região do nariz, agora a região aqui do processo zigomático, da protuberância zigomática do indivíduo. Então, observa aí a direção a qual ele vai estar atingindo a estrutura, tá? Como aqui, nessa técnica, eu posso causar essa obliquidade tanto nos dentes anteriores, que são os incisivos e caninos, como nos dentes posteriores, que são os molares e pré-molares. Aqui a posição do filme dentro da boca ela varia. Se eu quiser estudar esses dentes mais anteriores, ele fica ali mais externo.
Se eu quiser estudar os dentes mais posteriores, eu vou empurrá-los, né, ali mais profundamente para que envolva toda a região dos dentes molares e dos dentes pré-molares, tá bom? Existe agora uma projeção, tá, dentro dos exames oclusais, chamada de projeção ínfero-anterior. Lembra que a primeira que a gente falou foi a súpero-anterior, onde o meu cilindro, meu tubo de raio-x, ele incidia no sentido podálico, né, apontado para baixo. Aqui nessa projeção, o sentido do raio central agora será de ínfero para superior. Melhor, ele vai entrar ali na parte inferior, né, atingindo a região mandibular, e vai sair aqui na região da face, que é a região anterior, tá? Então, aqui os dentes, as raízes, os ossos alveolares que eu quero estudar são da região mandibular. Segue o mesmo critério da projeção supero-anterior, tá? Eu vou ter aqui o estudo dos dentes caninos, incisivos laterais centrais, tá? De ambos os lados, direito e esquerdo, ok? Assim, esses dentes premolares e molares ficam aí de lado, ficam esquecidos dentro desse estudo. Não será o meu foco de visualização. Então, aqui o que é que vai acontecer? A gente posiciona, né, o paciente, senta, pede para que ele fique daquela mesma forma, com a região do olhar, tá, voltado ao horizonte. Porém, agora eu posso fazer com que o paciente ele eleve um pouco o pescoço, né? Ele faça ali um pouco de extensão, a fim de que o meu raio central entre por completo aqui na região inferior, na região mandibular. Dessa forma, ele não irá ter nenhum osso, né, como a região aqui anterior da mandíbula, sendo sobreposta à região do dente. Ao final, gente, eu tenho uma imagem dessa forma, tá? Então, eu peço para que o paciente ele faça essa elevação para que essa região aqui do queixo, né, para que essa região anterior da mandíbula não sobreponha a essa região da raiz, tá bem? Então, aqui nessa técnica, o filme é direcionado para o sentido cefálico, então tem uma angulação negativa, tá? Peço para que o paciente ele hiperestenda um pouco ali o pescoço, a fim de que a cabeça se eleve. O olhar continua voltado para o horizonte e o paciente vai posicionar o filme aqui na boca de forma que a mordida fixe e segure esse filme aqui na cavidade, tá? Aqui o exame final, né, mostrando aqui o processo mandibular e aqui os dentes da arcada inferior, sendo o foco principal estudar a questão dos dentes caninos, tá? Dos dentes incisivos laterais e dos dentes incisivos centrais. Nessa imagem, né, vocês conseguem observar algo de diferente? Tem alguma coisa que não deveria estar aí? Ou eu tenho Sim, professor. algo normal? Tem um dente aí fora do local. É uma anomalia, é? Pronto, a gente tem um dente, né, fora do local. É. E sim, isso é uma anomalia. É o que eu chamo de dentição supranumérica, tá bom? Eu tenho um dente a mais aqui dentro da cavidade oral, tá? Esse dente, no caso, inerente à região do periodonto inferior. Essa condição ela pode acontecer tanto na arcada superior como na inferior, tá bem? E aqui nessa imagem, nós conseguimos ver que esse dente, né, ele tá aqui nessa região, porém, ele tem o sentido dele é nascer, né? Então ele vai começar a querer erupcionar e vai começar a atingir aqui a região das raízes, né, dos dentes. Consequentemente, atinge também a região do nervo e região ali de vaso sanguíneo. Dessa forma, o paciente pode sentir dor e pode haver até mesmo ali a movimentação dos dentes, né? Eles podem ficar tortos por causa aí desse dente que vai estar prejudicando a essa dentição aqui externa. A gente também tem a projeção oclusal transversal da mandíbula, onde o foco do estudo fica sendo ali os dentes pré-molares e os dentes molares, tá? Porém, aqui o meu foco maior vai ser nos dentes molares, tá bem?
Então, aqui, a questão de posicionamento do paciente desse exame fica um pouco parecido, né? Fica semelhante ao que nós vimos ali na questão da projeção anterior, tá bem? A gente senta o paciente na cadeira, né? Onde quer que, sei lá, que ele esteja. E aí, a partir desse sentar do paciente, a gente não pede agora para que ele eleve tanto a cabeça, tá? Dentro dessa projeção. Porém, fica a critério de quem estiver realizando o exame, tá bom? Aqui, eu vou ter o paciente dessa forma, tá? Eu tanto posso pedir para que ele preencha no pescoço, como ele pode ficar ali normal. E se o meu tubo, se o meu cilindro, ele se adequar àquela região, ele conseguir ser posicionado de modo que o paciente não precise estender, a gente faz o exame tranquilo, tá bem? Então, aqui vejam que eu tenho a questão de toda a arcada sendo demonstrada nessa projeção, porém, os dentes aqui de estudo ficam sendo apenas os molares, tá? O meu foco aqui é no dente molar. Vejam que para observar a raiz do dente, eu teria uma melhor visualização em outras projeções de outros tipos de exames radiológicos odontológicos. Aqui no oclusal, eu vejo mais a região da coroa, dos molares e premolares, e para ver toda a estrutura do dente, fica sendo aí mais adequado a região dos incisivos e a região do canino. Ou seja, olha que nessa imagem eu não consigo ver a raiz do molar, mesmo que essa projeção ela seja exclusiva para o dente molar. Então, existem outras radiografias que podem demonstrar essa estrutura do dente de forma melhor, de forma mais adequada, tá bem? Aqui a gente também pode realizar uma projeção oclusal inferior lateral, que é aquela que eu consigo ver a imagem meio perfilizada, meio obliquada. Fica sendo, né, no caso, uma projeção muito boa para agora a avaliação da raiz dos dentes molares, tá? Porém, ainda existem técnicas melhores e mais apropriadas para darem visibilidade a essas estruturas, ok? Aqui o meu filme radiográfico, ele é posicionado de forma reta, né? Na longitudinal. Porém, agora o paciente, ele continua mordendo o filme, tá? A gente pede para que ele muda e esse filme tem que abranger toda a arcada, né? Toda a lateralidade da arcada a ser estudada. No caso, eu tenho esse processo aqui, certo? Se eu fosse realizar o exame aqui dos dentes da arcada inferior, eu teria aqui o meu filme posicionado, tá? Em toda essa localidade a ser estudado, tá? E não estaria assim como nessa foto, tá bom, gente? Aqui é porque é só um exemplo. Ele deveria estar ali ao contrário, tá bom? Deveria estar no sentido ali longitudinal para que abranja toda essa região dental, tá certo? Então aqui a gente consegue focar apenas um lado da arcada, certo? Assim como na projeção oclusal superior lateral. Para eu conseguir uma obliquidade aqui, eu precisaria rotacionar um pouco o meu tubo, né, o meu cilindro. Porém, isso também é algo que fica muito a critério. Esses detalhes, né, esses ajustes, eles são pedidos, eles são solicitados por um dentista a partir do momento que ele seleciona esse tipo de projeção para fazer a avaliação ali radiológica do indivíduo, tá certo? Então, queridos, alguma pergunta, alguma dúvida? Gente, eu estava aqui observando, né? E como a nossa próxima aula é a última, no caso, quarta-feira, vocês podem, tá? Vocês avisem até os colegas do grupo, vocês podem estar enviando o trabalho até sexta, tá bem? Para que vocês possam ver aí o conteúdo da próxima aula e ficarem com o conteúdo aí mais ativo
para poder realizar a atividade, tá bom? Então, avisem os colegas que vocês podem enviar o trabalho, tá, para o meu e-mail até sexta-feira, já que a gente termina o conteúdo só na quarta, tá bom? Ô, Matheus, eu posso, mas se diz, tu vai querer só a resposta no papel, ou tu vai querer o trabalho mais a resposta que envie para o teu e-mail? Tanto faz, contanto que eu entenda, tá? Pode ser só a Tá bom. resposta, ou você pode botar a resposta no arquivo digitado, ou pode imprimir e botar a resposta na folha, ou pode Ah, repassar só a resposta na folha, tá? Tanto faz. tá, pode ser digitalizado também, né, então? Pode. E aí, Então tá bom. quem for fazer o trabalho, né, pelo próprio arquivo, cuidado para não mudar as setinhas de canto, tá? As coisas. Tá bom. E quem for fazer, né, à mão, quem for escrever a resposta, cuidado na hora de enviar as fotos, né? Tentem enviar aí de forma legível, para não ficar embaçado, e aí para a gente não ter nenhum tipo de problema quanto à questão da qualidade da foto, né? De forma que a gente consiga estar observando ali as suas respostas de forma clara. Então, galera, é isso, tá? Mais alguma pergunta? Na próxima hora a gente vê os exames extra-orais. A gente vai falar sobre a radiografia panorâmica, tá bom? E aí, daqui a pouco eu vou estar enviando para a Érica o link da frequência para que vocês possam estar assinando, tá bom? Então, muito obrigado aí a todos pelo compromisso, tá? E até sexta-feira. Ou e até quarta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.